Gravar. Agora eu lembrei. Vamos lá. Pessoal, então, eu espero fazer desse encontro aqui hoje um bate-papo bem interessante para a gente poder conversar mais e conhecer, aprofundar nossos conhecimentos a respeito das cervejas de origem germânica, tá? E então eu espero que seja bem proveitoso para todo mundo e caso vocês tenham perguntas, dúvidas, questionamentos, podem ficar à vontade para fazê-los sem problema algum, ok? Então, fiquem à vontade para perguntar sempre que quiserem. Como eu disse a vocês, o bate-papo é sobre cervejas da escola germânica tcheca austríaca. Deixa eu tentar, como é que fala? Delinear geograficamente o que nós vamos conversar aqui. Eu acho que todo mundo que se interessa por cervejas, todo mundo que começa a conhecer e pesquisar mais ou degustar mais cervejas, tem na cabeça aquele conhecimento já estabelecido das 4 grandes escolas cervejeiras mundiais, tá? Ou as 4 principais escolas cervejeiras mundiais. A chamada escola alemã, a escola belga, a escola inglesa e a escola americana. Eu, pessoalmente, particularmente, não gosto dessas denominações. Tá? Eu não gosto da denominação escola alemã, eu não gosto da denominação escola belga, eu não gosto da denominação escola inglesa, porque são denominações que não representam apropriadamente, adequadamente, a extensão dessas escolas. Quando a gente fala em escola alemã, isso para mim já insere uma incongruência. Na hora que você fala em escola alemã, a gente já encara de primeira uma incongruência que está relacionada com a, o fato de que a Alemanha ela só se torna um país propriamente dito, a Alemanha só vai se tornar um país com as fronteiras próximas das fronteiras do país que a gente conhece atualmente, no final do século XIX, tá? Então, o país Alemanha, ele só será unificado ao final do século XIX. Isso é muito recente, pessoal. Século XIX foi outro dia. A Alemanha tem de país unificado o que nós temos de país independente de Portugal. Então, se a gente for pensar e falar em escola alemã, a gente já comete uma incongruência, porque a gente está restringindo uma denominação a uma região do planeta que se tornou um país muito recentemente. E as fronteiras que delineiam e descrevem as cervejas que pertencem a essa escola cervejeira, elas ultrapassam os limites do país Alemanha e vão além, englobando também as vizinhas República Tcheca e Áustria. Então, por isso, para mim, a fala escola alemã não faz muito sentido. Ela seria mais apropriada se ela fosse indicada como sendo a escola germânica, tcheca, austríaca, tá? Porque todos esses países têm uma relação próxima e uma influência cervejeira entre si. Então, daí o primeiro fato de que, para mim, falar em escola alemã não faz muito sentido. Mas nós vamos conhecer um pouquinho dessa escola cervejeira e vamos poder traçar melhor essas características cervejeiras da região. Inicialmente, quando a gente começa a olhar para essa região do planeta, né, que vai englobar aí República Tcheca, Áustria e Alemanha, a gente vai ver que essas regiões, que são regiões de tradição e de
de línguas germânicas, né, de línguas alemãs, elas têm uma riqueza cervejeira muito antiga. Uma riqueza cervejeira que remonta a mais de 3.000 anos, né? E que vão muito além da delineação da região como sendo, por exemplo, a Alemanha. Então, a história cervejeira deles é muito antiga. Eles têm de história cervejeira muito mais tempo do que nós temos de país, tá? E com isso, esta história cervejeira, ela tem uma relevância muito grande no cenário cervejeiro mundial, tá? Outra coisa interessante quando a gente começa a percorrer esses caminhos e conhecer melhor a história cervejeira dessa região é que a gente vai observar que, apesar de ser uma região tradicionalmente reconhecida como uma região de extrema relevância para o universo cervejeiro, e além disso, apesar de ser uma região reconhecida como sendo berço dos principais estilos de cerveja, que são os mais consumidos mundo afora, no universo das cervejas especiais, dentre os grupos de cervejas, vamos chamar de artesanais, apesar de eu não gostar muito desse termo, tá? Dentro do universo das cervejas especiais, dentro do universo das cervejas artesanais, as cervejas de origem germânica, elas têm um status um pouco menos valorizado do que comparado com cervejas de outras origens. Talvez muito porque parte do sucesso dos estilos de cerveja que hoje dominam o cenário artesanal, né, esse cenário craft beer, que foi amplamente difundido mundialmente pelos norte-americanos, vem exatamente dessa relevância dos estilos de origem britânica e dos estilos de origem americana para esse mercado de cervejas artesanais. Então, dentro do mercado de cervejas artesanais, as cervejas germânicas perdem um pouco da sua influência quando comparadas às cervejas de origem britânica no mercado artesanal. Obviamente que no mercado como um todo, elas são amplamente dominantes, porque o estilo mais consumido no mundo é o estilo Pilsner, que é um estilo de origem tcheca, né? E sem sombra de dúvidas, aquilo que vai traçar a condução dos principais produtos consumidos pelos consumidores de cerveja mundo afora. E aí, quais seriam as razões para que as cervejas americanas e de origem britânica tenham mais sucesso entre os consumidores de cervejas artesanais? Primeiro, porque o cenário artesanal ele foi catapultado, quase que engasga aqui. O cenário artesanal foi catapultado pelo crescimento das micro e nano cervejarias nos Estados Unidos e pela produção caseira nos Estados Unidos. Foram os americanos que impulsionaram a diversificação dos estilos de cervejas artesanais mundo afora. E com isso, eles vão, na hora de buscar resgatar estilos de cerveja para a produção de suas cervejarias, dar preferência para os estilos de tradição britânica, como Pale Ales, IPAs, Porters, Stouts, que são cervejas que têm um apelo comercial muito grande no mercado estadunidense. E dessa forma, como eles ditaram mais ou menos o ritmo do desenvolvimento das cervejas no mercado artesanal, as cervejas de origem britânica ganharam mais popularidade entre os consumidores dessas cervejas, tá? Além disso, uma outra razão é a seguinte: os estilos clássicos de cervejas de origem germânica são cervejas de baixa fermentação, são cervejas lager. E para
a indústria cervejeira, produzir lager é financeiramente mais custoso, é mais caro produzir lager do que produzir ale. Então, fazer uma ale é economicamente mais interessante porque ela tem um custo mais baixo e, além disso, tem um tempo de produção mais curto. E, com isso, as cervejas ale começaram a dominar esse cenário de cervejas caseiras e também os cenários de microcervejarias. E daí o fato de que, entre os consumidores de cervejas artesanais, as cervejas de origem germânica terem um apelo um pouco menos impactante do que as cervejas de origem britânica, por exemplo. Tá? Mas, mesmo assim, a gente tem estilos absolutamente interessantes, valiosos e ricos que são respeitados mundo afora. Ok? Pessoal, se estiver rápido, se estiver devagar, se estiver enfadonho, se estiver gostoso, não deixem de sinalizar, porque isso ajuda também na condução aqui do meu bate-papo com vocês. Tá? Então, o posicionamento que vocês vão me dando me ajuda na organização da minha apresentação, muito porque também com pandemia, né, o nosso contato via tela ele acaba sendo menos próximo, eu acabo não tendo muito a percepção. Maravilha, Tatiana, muito obrigado. Bom, dessa forma, obrigado mesmo, viu, Tatiana? Dessa forma, a cultura cervejeira germânica, ela tem uma diversidade histórica muito grande, mas essa diversidade muito grande, ela acaba sendo subrepresentada quando a gente trata basicamente dos estilos de lager que dominam o mercado, tá? E a gente não pode desconsiderar que a maior contribuição cervejeira da história da humanidade, que é o desenvolvimento, né, e o domínio da levedura lager, é uma contribuição de origem alemã. São os germânicos que vão trazer essa contribuição para nós. Além disso, tá, os germânicos também trouxeram muitos avanços tecnológicos para a indústria cervejeira, como o desenvolvimento dos termômetros, desenvolvimento de termômetros, sacarímetros, tá? Que foram desenvolvidos no século XIX, e também da refrigeração e a sua aplicação na indústria cervejeira, facilitando e expandindo o mercado e as possibilidades tecnológicas para a produção de cervejas. Então, feito essas considerações iniciais, vamos falar um pouco de história da produção cervejeira nas regiões germânicas. A gente vai remontar, então, inicialmente, a história antiga. Tá? A Alemanha, onde hoje é a Alemanha, é uma região do continente europeu que está bem centralizada, tá? Bem no coração do continente. Deixa eu ver se eu tenho um mapa aqui para mostrar. Então, a Alemanha está mais ou menos aqui, bem no coração do continente europeu. Tá? E a Alemanha, essas regiões onde hoje correspondem à atual Alemanha, elas têm uma tradição de produção cervejeira que datam de cerca de 2.000 anos antes de Cristo. A gente está no ano de 2020, então nós já temos mais de 2.000 depois de Cristo. Somados a esses 2.000 antes de Cristo, então nós estamos falando de uma história cervejeira de cerca de 4.000 anos de idade. Tá? Uma história cervejeira de cerca de 4.000 anos. A produção cervejeira nessa região e a produção dessas bebidas fermentadas de grãos, ela era principalmente representada pelos grãos de trigo e cevada. E essas bebidas, né, os fermentados dos grãos de trigo e cevada, eram produzidos principalmente pelas mulheres, as quais ficava a responsabilidade pela produção do alimento, tá? E do cuidado
com a alimentação da família. Quando a gente olha para essa região centro-oriental do continente europeu, na Idade Antiga, a gente vai identificar um dos grupos culturais mais importantes da Europa antiga, que é o grupo que pertence à cultura de Hallstatt. Tá? A cultura de Hallstatt, ela se estendeu mais ou menos entre os anos de 1200 a.C. até 500 a.C., pegando ali exatamente a transição entre a Idade do Bronze e o início da Idade do Ferro. Tá? Na região da cultura de Hallstatt, que foi uma cultura muito importante, uma região muito expressiva para os povos da Europa antiga, nós vamos ver que predominavam, então, bebidas fermentadas de trigo e cevada, mas também havia o uso do grão de centeio na produção das bebidas dentro dessa região. E aqui nesse mapa, especificamente aqui, ó, na parte mais amarela no interior do mapa, a gente consegue enxergar o centro da cultura de Hallstatt, tá? E a expansão da área de influência de Hallstatt, tá? Que vai além do amarelo, o amarelo intenso, tá? E espalhando aí pelo amarelo mais claro nas outras regiões do centro do coração, no centro do continente europeu. Então, Hallstatt está aqui, e a cultura de Hallstatt ela vai se expandir desde Hallstatt até Latien, tá? Pegando aí o coração, o centro do continente europeu, só para a gente conseguir posicionar isso no mapa da Europa e entender. E nessa região, que é a região da Alemanha, tradição de produção de cervejas, tanto de trigo, quanto de cevada, quanto de centeio, tá? E essa tradição que remonta a mais de 1.200 anos antes de Cristo vai direcionar ou vai conduzir todo o conhecimento dos povos germânicos em relação aos processos de produção cervejeira, que vão seguir anos adentro, tá? Aqui um outro mapa muito interessante, que é da época do Império Romano, mostrando os círculos de influência das várias regiões onde hoje a gente chamaria aqui de Alemanha, tá? Então, a gente tem aqui a França, mais à esquerda no mapa, tá? Aqui, esta região é a região da Bélgica, tá? Aqui é a Bélgica, e aqui a Holanda, tá ok? Esta região aqui já é a Polônia. Holanda, Bélgica, França, tá ok? Aqui é a República Tcheca. Tá? Aqui a Áustria. E aqui a Suíça. Tá certo? Este pedaço que eu vou destacar na cor preta aqui, então, corresponderia mais ou menos aos territórios germânicos ou territórios alemães. Tá ok? Mas observem que a Alemanha vai ter influência sobre Bélgica, sobre Holanda, sobre Polônia e principalmente sobre República Tcheca, Áustria e Suíça. Aqui embaixo está a Itália, tá? Aqui está a Itália. Aqui embaixo. Então, esta região
toda é uma região de influência cervejeira muito grande. Agora, por que eu coloquei esse mapa na apresentação? Eu coloquei esse mapa na apresentação para vocês verem que nesta época que nós estamos debatendo aqui, né, que é a época do Império Romano, o Império Romano, para quem não sabe, caiu em 473 depois de Cristo. Então, no ano de 473, a gente vai ter a queda do Império Romano, tá? Na época do Império Romano, o Império Romano ele tinha domínios que chegavam até aqui, mais ou menos, tá? E esses domínios, eles dificilmente conseguiam ultrapassar os territórios germânicos. Tá ok? Sendo que os povos daqui, dessa linha que eu tracei aqui para cima, eram os chamados povos bárbaros. Tá? E dentro desse grupo de povos germânicos, com várias cores aí representando, vocês vão ver que a gente não tem um país chamado Alemanha. A gente tem, na verdade, um conjunto muito grande de etnias que vai desempenhar um papel específico na sua região, desenvolvendo características muito próprias, né? A gente pode pegar aqui, por exemplo, Leipzig, como uma cidade cervejeira com seu estilo de cerveja específica, o estilo Gose. A gente pode pegar Berlim com as suas Berliner Weisses. A gente pode pegar Colônia com as suas Kelch, tá? A gente pode pegar Munique com todas as suas famosas cervejas de variados estilos, como Weissbier, Hellesbier, Dunkelbier, as variações de Weizen, Dunkelweizen. A gente pode pegar mais ao norte aqui, não está destacado no mapa, a gente vai pegar aqui na região mais ao norte, a cidade de Einbeck, berço das Bock Beers, tá? Então, a gente tem vários pontos diferentes no mapa da Europa, onde estilos de cervejas específicos nasceram com suas características próprias, tá ok? E que determinaram uma diversidade de estilos muito grande, muito antes disso aqui ser chamado de Alemanha. Então, eu fico repetindo isso, pessoal, porque na minha cabeça falar em escola alemã é uma coisa tão sem sentido, quando eu penso que o estilo de cerveja mais importante do mundo nasceu aqui, ó, na cidade de Pilsen, e que esse estilo não é um estilo alemão, mas ele pertence à escola alemã, mesmo tendo nascido na República Tcheca. Então, eu fico meio insistindo nisso, e de certa forma até chego a ser cansativo nessa insistência, porque as pessoas têm que entender que é muito maior do que só escola alemã. Tá? Obrigado, Graziela. Que bom que você curtiu o mapa aí. A ideia é mais ou menos mostrar que a diversidade ela é muito maior do que simplesmente pensar num país cujos limites territoriais, né, como é que fala? Cujas fronteiras foram determinadas a partir do final da Segunda Guerra Mundial, né? Ou melhor, a Alemanha como um país como a gente conhece hoje, as fronteiras dela só existiram a partir de 1989 com a queda do Muro de Berlim. Então é muito recente, pessoal, isso é muito jovem, isso é muito novo, né? E aí a gente falar em escola alemã, não, é muito maior do que só a Alemanha, é muito mais extenso, tá? E aí, quando a gente chega na Idade Média, a gente vai ver que a queda do Império Romano vai fragmentar toda a Europa. Quando o Império Romano ainda dominava esse cenário,
esses países aqui eram todos países independentes, né? O Reino da Boêmia, o Reino Bávaro, cuja capital da Bavária é Munique, né? O Império Austríaco, a Suábia, a Francônia, tá? A Saxônia, dividida em Alta e Baixa Saxônia, tá? Todas essas regiões, elas são regiões independentes. Mas até a queda do Império Romano, tudo que estava aqui para baixo pertencia a um império só, que era o Santo Império Romano do Ocidente, tá? Ou Sacro Império Romano do Ocidente. E com as invasões bárbaras e a queda do Império Romano, o que antes era um continente muito extenso e bem unificado, porque o Império Romano unia todos aqueles territórios. Vamos voltar aqui no mapa. Tudo isso aqui era Império Romano, tá, pessoal? Tudo isso aqui era Império Romano. Pertencia a um império só, tá? E com as invasões bárbaras e a queda do Império Romano, isso aqui vai ser tudo recortado e fragmentado. Então, a Europa fica toda dividida. E essa divisão da Europa vai trazer um cenário muito novo e interessante, porque cada região vai ser independente. A única estrutura unificadora de toda esta região que foi fragmentada e dividida era uma instituição que se tornou a instituição mais importante do continente europeu após a queda do Império Romano, que foi a Igreja Católica. Então, com a queda do Império Romano, a gente vai ter a fragmentação de toda a Europa, mas a gente vai ter a manutenção. Desculpa, agora que eu vi que tem alguém com problema de áudio. Luiz Otávio está sem áudio. Kaique estava sem áudio no celular. Pode deixar. Eu estou aqui controlando. Segue aí então, que eu seguro o pepino. Tá. A Natália também está sem áudio, tá, Jaque? Mas... eu estou pedindo... pelo menos alguém está me ouvindo, né? O da Natália já voltou, o Luiz Otávio, então eu pedi ele para sair da sala e voltar, que costuma funcionar. Ótimo, excelente. Então, ótimo, Jaque, obrigado, tá? Que eu comecei a ver as mensagens chegando e aí que eu fui acompanhar que tinha gente sem áudio. Bom, mas com a queda do Império Romano, pessoal, isso daqui se fragmentou tudo, mas uma instituição, a Igreja Católica, ela continuava hegemônica e dominante no cenário europeu medieval. Maravilha, Emily, obrigado. E aí, a instituição Igreja Católica, aqui, ela vai continuar sendo a instituição que vai dominar essa região. A cerveja, que era produzida por todas essas tribos da região central do continente europeu, tá? Ela continuará sendo produzida principalmente dentro das casas, principalmente sob responsabilidade das mulheres donas de casa, tá? Mas com a expansão do catolicismo, a produção de cerveja vai ganhar mais relevância e mais força dentro das ordens religiosas. E aí os monges vão entrar em contato com aquelas tribos bárbaras, né? Os povos pagãos do norte, os bárbaros pagãos do norte, e vão absorver os conhecimentos e os hábitos de cultivo e consumo de grão. A partir do momento que os monges aprendem mais a respeito do cultivo e
produção de grãos, eles vão, então, ampliar os conhecimentos também na produção de cervejas. Tá ok? Quando a gente olha, então, para o desenvolvimento da história cervejeira na Europa medieval, a gente vai ver que a produção cervejeira ela começa a ganhar cada vez mais força dentro das ordens religiosas. Ela começa a ganhar cada vez mais força dentro dos mosteiros católicos. Tá? No século VIII, a gente começa a observar o surgimento das primeiras legislações regulatórias da produção de cerveja. E, além disso, a gente também vai começar a observar a origem das primeiras cervejarias monásticas, as primeiras cervejarias dentro de mosteiros. Tá? No século X, as cervejarias monásticas já estão fortes, consolidadas, e elas vão avançando cada vez mais, ampliando o monopólio cervejeiro na Europa na mão das ordens religiosas católicas. E esse monopólio ele vai desde a Holanda até o sul da Alemanha, pegando várias regiões do continente europeu. A Igreja Católica, por si, já era a instituição mais forte do continente, mas a partir do momento que ela se estrutura e se solidifica como a principal produtora de cerveja, e sendo a cerveja o principal alimento dos povos na Europa medieval, a Igreja também começa a ganhar muito com a exploração do mercado cervejeiro. Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de um monge produzindo a sua cerveja naquilo que era o equipamento cervejeiro da época. Um equipamento bem rudimentar, um tacho de cobre posicionado sobre um fogão de tijolos, aquecido a lenha para a produção da cerveja. Tá? Isso aí está no Medieval Ale and Beer. Tá? Um livro que fala sobre a produção cervejeira durante a Idade Média. Aqui, baseado, inclusive, nos registros de época, a gente tem uma foto do que era a tina de produção de cerveja, tá? Um caldeirão usado para produzir cerveja. Observem que se parece muito, pessoal, com aquele místico, né? Aquela mística do famoso caldeirão da bruxa. Então, isso acaba se sobrepondo, inclusive, a essa cultura da imagem da mulher associada à produção da comida para a família, mas também da imagem da mulher no papel da alquimia dos sabores na família. Tá? E aqui outros dois equipamentos cervejeiros muito relevantes. O cesto de filtração. Então, você cozinhava os grãos na panela e, depois de cozidos, você filtrava o líquido no cesto de filtração, eliminando o bagaço e guardando o mosto. E o garfo cervejeiro, ou a pá cervejeira, usada na movimentação dos grãos dentro da panela, como está fazendo o nosso amigo aqui. Tá ok? É o nosso amigo Frade aí, movimentando os grãos usando a pá cervejeira, que está representada aí nessa imagem. Tá? Também ambos do Medieval Ale and Beer. Ainda na Idade Média, o comércio nas regiões onde hoje representam o território alemão, ele vai ganhando força, tá? E esse comércio que vai ganhando força nas regiões e nos territórios alemães vai fazer a expansão das cidades que tem a base da sua economia solidificada no comércio,
tá? E aí nós vamos observar a expansão dos chamados burgos, tá? Sendo que em 924, o rei da Saxônia, Heinrich I, cria a classe burguesa na região da Germânia. Então, nasce o termo burguesia e cria-se a classe burguesa, uma classe de mercadores, comerciantes que estão enriquecendo pela movimentação financeira e o comércio de produtos. Tá? Em 962, Otto I funda o Sacro Império Romano Germânico. Tá? A fundação do Sacro Império Romano Germânico, a fundação do primeiro Império Germânico, é conhecido como Primeiro Reich Alemão. Tá? Reich, em alemão, significa reino ou império. Na história alemã, nós tivemos 3 Reiches. Tá? Os 2 primeiros tratam da estruturação e solidificação do Império Germânico. O primeiro Reich é o Reich de Otto I. O segundo Reich é o Reich de Otto von Bismarck, que é quem vai unificar a Alemanha, transformando ela num país independente. E o terceiro Reich, infelizmente, é o menos... o mais triste, com certeza, tá? E o menos ressaltado na história alemã, porque, infelizmente, o Terceiro Reich é exatamente a ascensão de Hitler ao poder, tá? E todas as atrocidades cometidas pelo governante austríaco que ascende ao governo, né, à presidência do Partido Nazista Alemão. Então, o Terceiro Reich, infelizmente, é um Reich do qual a gente preferia não lembrar, ou que, melhor ainda, né, não é nem questão de não lembrar. O problema não é lembrar, o problema é que ele tenha existido. A gente preferia que ele não tivesse existido. Muito bem. No século XII, a gente vai ter a expansão do mercado cervejeiro e o aumento do lucro das cervejarias. Só que as cervejarias, como eu já comentei com vocês, elas estavam na mão de quem? As cervejarias, elas estavam na mão das ordens monásticas. As ordens monásticas, era a Igreja Católica que dominava o mercado cervejeiro. A Igreja detinha o monopólio do mercado cervejeiro. E aí, no século XII, com a expansão desse mercado e o aumento dos lucros, os nobres resolvem que não é só a igreja que vai ganhar com a produção de cerveja. Então, os nobres também querem ganhar dinheiro e querem explorar o mercado cervejeiro. E o que eles resolvem fazer? Eles resolvem fundar as próprias cervejarias. Começam a nascer na Alemanha as famosas Hofbräuhaus. Tá? O que é Hofbräuhaus em alemão? Hofbräuhaus nada mais é do que cervejaria da corte. Então, a palavra Hofbräuhaus significa cervejaria da corte. Os nobres que queriam ganhar dinheiro com a venda de cerveja resolvem fundar as próprias fábricas. Tá? E cada região, porque lembrando mais uma vez, isso aqui ainda não é um país unificado. Cada região, um país independente. Então, por exemplo, aqui, a Bavária era um país independente. Na capital da Bavária, na cidade de Munique, o rei da Bavária resolveu fundar a sua cervejaria. E aí ele fundou a cervejaria Hofbräuhaus. Tá? A Hofbräuhaus München,
é a Hofbräuhaus pertencente à corte da Bavária. Então, a HB de Munique pertence à coroa do estado da Bavária, porque naquela época, a Bavária era um estado independente, com monarquia própria e rei próprio. Então, os bávaros fundam a própria cervejaria, que é a Hofbräuhaus München, tá? É a cervejaria pertencente à corte bávara. Quem é o dono dessa cervejaria? O rei da Baviera, o rei da Bavária, tá ok? E assim foi na maioria do território germânico. Os nobres, cada um, começam a fundar as suas cervejarias. É muito engraçado, né? Eu não fiz a minha apresentação, mas quem não me conhece, eu sou mestre cervejeiro da Hofbräuhaus München, aqui em Belo Horizonte. Eu trabalho para a HB, eu sou o mestre cervejeiro da HB no Brasil, e a gente tem uma filial dessa cervejaria aqui no Brasil, na verdade, a única filial dessa cervejaria na América Latina, e ela está aqui em Belo Horizonte. Então, eu trabalho nessa cervejaria como mestre cervejeiro da marca no Brasil. E é curioso porque, frequentemente, as pessoas me perguntam assim, CH, mas eu vi uma HB em tal lugar e ela era diferente. Aí eu explico que Hofbräuhaus significa cervejaria da corte. E elas foram fundadas antes da Alemanha ter sido unificada. Então, cada região fez a sua própria Hofbräuhaus, que é independente da Hofbräuhaus de Munique. Com isso, a gente vai ver exatamente isso daqui, ó. A Hofbräuhaus de Munique, que foi fundada em 1589, não é a mais antiga das HBs alemãs, tá? A gente tem, por exemplo, a Hofbräuhaus Freising, que foi fundada em 1611, se eu não me engano. A gente tem uma outra Hofbräuhaus, a Hofbräuhaus de Berchtesgaden, que foi fundada em 1645. Vejam que as cores são diferentes. A HB de Munique tem a cor azul e branca, porque a combinação azul e branca é a cor do estado da Bavária, tá? Já outras HBs, por exemplo, a Freising, ela é da cor verde. Esta daqui tem um símbolo completamente diferente, ainda mantém as colorações azul e branca, porque o estado também tem a sua coloração azul e branca aí, mas ela não tem relação com a HB de Munique. Aqui nós temos a HB de Traunstein, fundada em 1612. Estão vendo? Todas elas, olha que interessante, todas elas trazem a figura da coroa estampada nas marcas. Estão vendo? Olha aqui a coroa na HB de Munique. Aqui não tem coroa, mas aqui tem coroa. Porque elas pertencem aos nobres daquela região onde ela foi fundada. HB de Stuttgart, olha a coroa aqui. Olha as cores vermelha e dourada, que são as cores presentes no brasão do estado. Estão vendo? A Hofbräuhaus de Stuttgart é uma outra Hofbräuhaus, independente e totalmente desvinculada da Hofbräu de Munique. Tá até eu aqui com um chapeuzinho da Hofbräu Stuttgart. Estão vendo? Isso aqui é, obviamente, uma brincadeira, porque a Hofbräuhaus de Munique, ela é azul e branca, né? Então, as colorações aí
vermelha e branca não correspondem às colorações da HB de Munique, sim, as colorações da HB de Stuttgart. Por quê? Porque os nobres começaram a se incomodar com o fato de que só a igreja estava ganhando dinheiro. E os nobres quiseram, cada um, fundar a sua própria cervejaria. Na esteira dos nobres que começaram a fundar as suas Hofbräuhaus, vieram também os burgueses que seguiram a mesma tendência e iniciaram a operação de cervejarias próprias, desvinculadas das ordens religiosas. Então, eles também fundaram as próprias cervejarias, tá ok? E aí, seguindo aqui no nosso bate-papo, ainda na Idade Média, mas já na Baixa Idade Média, mais precisamente a partir do século XIII, nós vamos observar que no território germânico, o predomínio era de cervejas de alta fermentação, cervejas ales, tá? E alguns estilos de cerveja já se destacavam em algumas cidades. As Bocks, na cidade de Einbeck, as Altbiers, na cidade de Düsseldorf, e as Kelch, na cidade de Colônia. O que é interessante observar também que todas essas cidades elas estão posicionadas. Que droga! Isso não me obedece. Aqui. Essas cidades, elas são cidades do norte da Alemanha. Então, o domínio cervejeiro nessa época, ele está direcionado para o vetor norte do continente. Por quê? Porque nesta época, nós estamos falando da época do domínio da Liga Hanseática, que foi a maior guilda de comércio que imperou no continente europeu dos séculos XIII ao século XVI e que, por 300 anos, dominou as principais rotas comerciais do norte, fazendo com que a Liga Hanseática fosse a guilda de comércio mais importante de toda a Europa naquela época medieval. Tá? E aí, os estilos de cervejas e as cidades do norte tinham mais relevância no cenário cervejeiro do que os estilos de cerveja das cervejas do sul, tá? Sendo que o predomínio de cervejas era de cervejas ale, cervejas de alta fermentação. Ninguém perguntou, ninguém comentou, mas olha que curioso, nesta época, as cervejas Bock eram cervejas ale. Hoje, Bock é lager, mas naquela época, Bock era um estilo de cerveja de alta fermentação. Era um estilo de cerveja ale. Tá? Seguindo adiante aí, na transição entre os séculos XV e XVI, a gente vai ver que várias cidades vão desenvolver as suas próprias leis para regulamentar a produção cervejeira. Então, várias cidades, Nuremberg, Erfurt, Weissens, várias cidades, em ocasiões diferentes, vão criar as suas próprias leis cervejeiras. O ASH, mas a lei da cerveja antiga e mais famosa não é a Reinheitsgebot de Munique, na Baviera? Sim, a Reinheitsgebot foi a que ficou famosa, tá? Mas várias cidades já tinham leis próprias sobre fabricação e produção de suas cervejas. Então, as regulamentações elas surgiram antes da Reinheitsgebot. Para quem não se lembra, a Reinheitsgebot ela é de 1516. Tá? Até o ano de 1500,
as cervejas na Alemanha eram todas ale, ou as cervejas nas regiões germânicas eram todas ale, tá? A gente só vai ver essa mudança do cenário para lager mais para frente. E o que impulsionou essas mudanças? Bom, com a chegada da Idade Moderna, duas coisas vão acontecer nesse cenário cervejeiro alemão. A primeira delas, a promulgação da Lei da Pureza da Baviera, ou a Reinheitsgebot. Reinheitsgebot, tá? A Reinheitsgebot, conhecida como Lei da Pureza da Baviera, ela vem como uma forma de regulamentação da produção cervejeira na Bavária, uma importante região cervejeira alemã, tá? Então, o rei da Baviera, que na verdade não era rei, ele era duque, porque a Bavária era um ducado, ele estava incomodado com a qualidade das cervejas produzidas em seu país. E aí, em 23 de abril de 1516, ele resolve regulamentar a produção das cervejas naquela região. Tá? De que maneira? Ele vai instituir uma lei que vai determinar que a cerveja só podia ser produzida com 3 ingredientes: água, malte e lúpulo. Ele não cita a levedura na lei, porque naquela época a levedura era ainda desconhecida, porque foi necessário, para se conhecer a levedura, inventar o microscópio. E o microscópio só foi inventado tempos depois, tá? Por Robert Hooke, em 1560, na Inglaterra. Então, a lei é anterior à descoberta da levedura. Hoje, são 4 ingredientes: água, malte, lúpulo e levedura. E a lei ela está em vigor até os dias de hoje, mesmo muita gente falando o contrário, tá, gente? Mas não é bem assim. A lei ela continua em vigor, ela regulamenta processos de produção. Essa regulamentação ela foi revista em 1989 pela Provisional German Beer Law, tá? Eu não sei falar isso. Provisional German Beer Law, de 1989, que revisou os parâmetros da Reinheitsgebot, mas que continua estabelecendo as normas, as regras para a produção das cervejas na Bavária e, por consequência, na Alemanha. A lei ela foi criada para regulamentar a produção cervejeira, porque a qualidade do produto vinha caindo substancialmente. Outras leis já tinham sido criadas em outras cidades, eu falei com vocês, lá, Nuremberg, Erfurt, Weissens, tinham leis já anteriores à Reinheitsgebot. Contudo, é interessante destacar que a lei da pureza da Bavária, ela vai não só regulamentar a qualidade do produto, mas ela vai atender a interesses econômicos desse camarada, que queria diminuir o poder da igreja. A igreja já era forte demais por produzir a própria cerveja, mas principalmente também por ter um monopólio na comercialização das ervas do Gruit. E a igreja não paga imposto para o ducado, né? Não paga imposto para os nobres. A igreja é uma atividade sem recolhimento de impostos. Então, o duque, pé da vida, porque os padres estavam ganhando dinheiro e ainda não pagavam imposto, resolveu romper com a comercialização do Gruit, obrigando que a cerveja fosse produzida não mais com o Gruit,
e a partir de agora com o lúpulo. Tá ok? Além disso, ele ainda conseguiu proibir o uso de trigo na produção cervejeira, destinando esse trigo para a fabricação de pão. Então, dando um destino para o trigo exclusivo para a fabricação de pão. E aí, nós vamos ver, então, que a lei da pureza ela teve um papel muito importante na estruturação e na moldagem desse modelo de produção cervejeira alemão que permanece até hoje. Esse daqui é o pergaminho original da Lei da Pureza, onde consta lá: nós desejamos enfatizar que no futuro, em todas as cidades, nos mercados e no país, os únicos ingredientes usados na fabricação da cerveja devem ser lúpulo, malte de cevada e água. Né? Então, com o símbolo real, com a assinatura do Wilhelm, determinando, Wilhelm ou Guilherme IV, tá? Determinando que a produção cervejeira deveria seguir o uso exclusivo desses 4 ingredientes. Tá ok? Mas não foi só a lei da pureza que ajudou nessa mudança do cenário cervejeiro alemão. Um outro marco muito importante no cenário cervejeiro alemão foi o avanço, né, o surgimento e o aprimoramento do uso dos chamados Braunlagerns e dos Eiskeller, né, das cervejas Eiskeller Beers. Nós vamos aprender o que é isso aqui, tá? Isso daqui é um Eiskeller. Deixa eu voltar lá, porque lá tem espaço, eu posso escrever melhor. O que é um Eiskeller? Eis é gelo. Keller é adega. Então, um Eiskeller é uma adega de gelo. E uma Eiskeller Bier é uma cerveja produzida na adega gelada. Tá? O que é um Braun Lager? Braun, cerveja ou cervejaria também pode ser a mesma coisa, tá? E Lager, armazenar. Então, Braun Lager, ou Bräunlager, melhor dizendo, em bom alemão, Bräunlager, nada mais é do que cerveja armazenada. Então, Bräunlager, cerveja armazenada. E Eiskeller Bier, cerveja armazenada na adega de gelo. O que é um Eiskeller? O Eiskeller era uma cave, uma caverninha cavada na montanha. Aqui não dá para ver, não. Vamos ver aqui no desenho que vai ficar mais fácil de entender. Olha só. Você tem aqui o nível do solo. Estão vendo? E aí foi cavado um poço no terreno, construíram uma portinha e um telhadinho. Estão vendo? Ou então você tem uma montanha aqui, ó. Imagina que isso aqui é uma montanha, tá? E aí você escava a montanha, faz uma caverninha aqui dentro da montanha, estão vendo? Dá para ver que isso aqui é montanha? E aí você faz uma caverninha na montanha e instala aqui uma adega. Então, isso aqui nada mais é do que uma adega. Assim como isso aqui também é uma adega escavada na montanha. Quando você olha de fora, o que você vê? Você vê só a portinha. Estão vendo? Mas a montanha está lá, ó. Estão vendo? A montanha aqui com a portinha. Ou para baixo da terra, ou para dentro da montanha. Então, o que a gente vê nessa foto aqui é um Eiskeller, ou um Eishaus. Tá? Um Eiskeller nada mais é do que uma adega de gelo, uma adega fria, uma adega gelada. Tá? Aqui, mais esquemas de Eishausers. Eishauser, Haus, Eis, né? Não é Eins, não tem Eis. Eis
gelo. Haus, casa. Então, Eishaus, casa de gelo, tá? Então, a gente tem aqui essas construções nas quais se armazenava, se adegava a cerveja. Olha os barris de cerveja lá dentro da adega, estão vendo? E aí você levava essa cerveja para dentro da adega e depois levava grandes blocos de gelo, grandes cubos de gelo para, olha aqui, o transporte, estão vendo? Arrastando o gelo aqui pelos trilhos, puxando com esses ganchos. Estão vendo aqui? Ó, você puxa o gelo com o gancho e empurra ele sobre o trilho. Levava-se esses grandes blocos de gelo para dentro do ice cellar, para manter a cerveja aqui gelada. Por que se fazia uso dessas técnicas? Né? Por que nasceram essas Bräunlagers e esses ice cellars? Porque os alemães começaram a perceber que as cervejas produzidas nos meses de calor, elas tinham a qualidade prejudicada. Então, as cervejas que eram fabricadas em épocas mais quentes tinham a sua qualidade prejudicada. E quando ela era fabricada em períodos de frio, ela tinha uma maior estabilidade das características sensoriais. Quando a cerveja era feita no calor, às vezes ela era uma cerveja muito boa, mas às vezes ela era uma porcaria. Então, a qualidade variava muito. E as cervejas feitas no frio, elas tinham uma qualidade muito mais constante. E a qualidade era maior. Ou seja, fazer a cerveja em épocas frias ajudava na qualidade da cerveja. E aí, as várias cidades da Alemanha começaram a criar leis que regulamentavam a produção de cerveja nas épocas mais quentes do ano. Começaram, então, a nascer esses ice cellars, porque você não podia produzir cerveja na época quente. Você tinha que produzir cerveja na época fria e guardar. O Duque da Baviera, Guilherme IV, ou Wilhelm IV, ele determinou que as cervejas tinham que ser produzidas com água, malte, lúpulo e levedura, pensando na qualidade da cerveja. Já o filho dele, que é esse cara aqui, ó, o Albertus V, ou Albrecht V, ainda pensando na qualidade da cerveja, falou: a cerveja só pode ser feita nos meses frios do ano. Então, ele criou uma lei que determinava que a cerveja só podia ser feita entre 23 de setembro e 29 de abril, que correspondem aos meses frios do ano, outono e inverno no continente europeu. Por que esse cara determinou que a cerveja só podia ser feita no outono e inverno? Porque quando ela era feita no frio, ela ficava melhor. Então, ele proibiu fazer cerveja no calor. E, com isso, sem querer, ele promoveu o aumento dos cellars, né, das adegas, e dentro das adegas, as cervejas refrigeradas com esses blocos de gelo, nasceu uma nova família cervejeira, a família das cervejas Lager. Então, as Lagers nasceram por acaso, porque com a proibição de se fazer cerveja no calor, as cervejas só podiam ser feitas nos meses de frio. E, sendo feitas nos períodos frios, você favoreceu a seleção de uma levedura chamada levedura Lager, que trabalhava em temperatura mais baixa. Entenderam? Dessa forma, a produção cervejeira na Alemanha começa, então, a ficar cada vez mais regulamentada para que você tenha
uso de insumos específicos, você não pode variar suas receitas, e épocas, períodos do ano para produção, garantindo a qualidade da cerveja. E, sendo elas cervejas feitas com a levedura Lager, elas vão ter um perfil sensorial mais neutro. Elas vão ter menos variação de aroma e de sabor. Tá ok? Novas leis foram surgindo, tá? Como a Lei de Colônia, que foi criada para proteger as cervejas Kelch de Colônia, e a Lei de Düsseldorf, que protegia as Altbiers da cidade de Düsseldorf. Tá? Ambas cervejas de estilo ale, porém elas são cervejas ale, mas são fermentadas em baixas temperaturas. Tá ok? Por quê? Para manter uma maior neutralidade, mesmo a levedura sendo ale. Tá joia? Muito bem. Chegando na idade contemporânea, nós vamos ver que as guerras napoleônicas vão enfraquecer a classe burguesa germânica. Vão deixar a classe burguesa mais frágil, mais fraca, tá? E, desta maneira, a gente vai ter uma transferência do poder econômico que antes estava lá no norte do país para os territórios do sul. Então, o poder econômico desce e vai ficar na mão dos territórios do sul, sendo as duas cidades mais importantes, Frankfurt e Munique, tá certo? São os polos econômicos, então, com essa transferência do poder econômico na Alemanha. Tá? E aí, pessoal, o que a gente vai ter? Com a chegada da Idade Moderna, né, a classe burguesa do norte perde força e o sul da Alemanha, então, passa a ganhar força. A Bavária passa a ser a região mais forte no centro do continente europeu. E aí, curiosamente, né, uma curiosidade a respeito da história cervejeira alemã, em 1810, no casamento do príncipe da Baviera, o príncipe Ludwig I, tá? Ele era príncipe, mas depois ele vai se tornar rei, com a princesa Teresa da Saxônia, tá? O casamento deles, que aconteceu na cidade de Munique, ele era o príncipe da Baviera, morava em Munique, e casou-se com Teresa da Saxônia. No casamento dos dois, foi servida cerveja para o povo. Como ele era o príncipe da Baviera, ele era o dono desta cervejaria aqui, a HB. Então, a população foi servida com cervejas da HB. E desta forma, desta maneira, a HB, sem querer ou querendo, em 1810, criou a primeira edição da Oktoberfest. A festa foi tão bem sucedida que em 1812 ela foi repetida novamente. E a partir de então ela acontece todos os anos ininterruptamente, foi parar agora em 2020 por causa do raio de um tal de coronavírus, tá? E é a maior, a Oktoberfest de Munique é a maior festa cervejeira do mundo até então, tá? Curiosamente, também a colônia alemã aqui no Brasil, na cidade de Blumenau, criou uma festa cervejeira, uma Oktoberfest própria,
E a Oktoberfest de Blumenau é a segunda maior do mundo, só perde para a de Munique. Tá? E a Oktoberfest de Munique foi criada por uma cervejariazinha chamada Hofbrauhaus München, para a qual eu trabalho. Não faz mal nenhum fazer um jabazinho de vez em quando. Né? Tudo isso começou por causa do casamento do príncipe Ludwig com a princesa Teresa da Saxônia. Em 1836, Anton Dreyer vai produzir uma cerveja na sua nova cervejaria na cidade de Viena. Tá? Essa cerveja que ele vai produzir é uma cerveja de cor avermelhada, acobreada e de baixa fermentação. Nascia ali a Viena Lager, um estilo que foi inspirado no estilo Märzen, produzido na cidade de Munique. Porém, com uma lupulagem menos... A Viena Lager tem uma lupulagem menos intensa que a Märzen de Munique. Tá? Em 1843, um dos químicos mais importantes na história cervejeira, o bávaro... perdão, o bávaro não é o boêmio, ele é tcheco. O tcheco Karl Bolin inventou o sacarímetro de massa, também conhecido pelos cervejeiros como densímetro. Tá? E ao inventar o sacarímetro de massa, ele permitiu com que a gente conseguisse medir a concentração de açúcares no mosto cervejeiro, podendo predizer qual que é o teor alcoólico que a cerveja terá depois de pronta. A partir da criação da fórmula de Bolin, Karl Bolin permitiu com que a gente conseguisse predizer quantos por cento de álcool uma cerveja teria depois de pronta. Em 1850, James Watts não, perdão. O aprimoramento da máquina de vapor que havia sido criada por James Watts em 1750, tá? O aprimoramento da máquina de vapor de James Watts, que foi criada em 1750, permitiu, então, que o aquecimento nas fábricas fosse feito através do uso de vapor. Então, entrou-se o uso da caldeira nas cervejarias. Em 1871, nós vamos ter o segundo Reich alemão. Otto von Bismarck vai unificar a Alemanha. Observem que a Alemanha foi unificada em 1871. Então, ela só virou país em 1871. Tá? A Alemanha nasce como país em 1871. Para vocês terem uma ideia do quanto que isso é recente, em 1822, a gente tem a independência do Brasil. Dom Pedro I proclama a independência do Brasil em 7 de setembro de 1822. Ou seja, nós somos um país mais antigo do que a Alemanha, como país independente, tá? Mas como história, eles têm muito mais história do que a gente. Naquele mesmo ano, na Oktoberfest de Munique, a cervejaria Spaten introduziu a Viena Lager como a cerveja oficial da festa. E durante muitos anos, o estilo Märzen foi o estilo oficial da Oktoberfest de Munique, tendo sido trocado pelo estilo Festbier só nos últimos anos, para que na festa fosse servida uma cerveja mais clara, que agradava mais a um público maior. Em 1876 foi inventada a refrigeração por Carl von Linden, tá? E com a invenção da refrigeração, nós vamos ter a possibilidade de se fabricar cerveja lager, cerveja feita em baixa temperatura, ao longo de todo o ano. Você não precisa esperar mais a época fria, tá? Você vai poder fazer cerveja lager ao longo do ano todo, porque agora você tem a refrigeração dentro da fábrica. Os tanques vão ter controle de temperatura. Em 1880, o filtro cervejeiro é inventado e apresentado na Exposição Cervejeira de Munique, pelo cervejeiro alemão
Lorenz Adalbert Einziger, tá? Então, isso é do final do século XIX. Olha quantas invenções os alemães trouxeram para a cerveja. Densímetro, termômetro, uso do vapor da caldeira na produção de cerveja, refrigeração, filtro cervejeiro, tudo isso inventado por alemão. Em 1880, a Alemanha contava com mais de 2.000 cervejarias e produzia cerca de 1/4 da cerveja fabricada em todo o mundo. 25% da cerveja fabricada em todo o mundo, no final do século XIX, era fabricada na Alemanha. Aí a gente vai ter um período muito negativo para a indústria cervejeira alemã, que é o período entre guerras, de 1914 até 1945, Primeira e Segunda Guerras Mundiais. A gente vai ter um declínio da indústria cervejeira alemã, porque a Alemanha é 2 vezes destruída num esforço bélico de guerra, tá? Mas, em 1980, nós vamos ter o ressurgimento de muitas cervejarias e de antigos estilos cervejeiros alemães, tá? A gente vai ver na Alemanha uma tendência comum em outras regiões do planeta, que é a redução do número de indústrias por causa de aquisições, fusões e fechamento de fábricas, principalmente pela pressão dos grandes grupos internacionais de cerveja, mas nos últimos 30 anos, o mercado alemão está experimentando um mesmo fluxo semelhante ao fluxo que a gente observa no mercado mundial, que é o fluxo do desenvolvimento de novas microcervejarias, dos brewpubs, das nanocervejarias, que trazem não só um resgate dos estilos históricos, mas também uma maior diversidade de estilos cervejeiros para o cenário cervejeiro mundial, sem esquecer o cenário cervejeiro alemão. Então, pessoal, tá aí um apanhado da história cervejeira alemã. E, por fim, a gente vai ver aqui um gráfico que mostra um pouco daquilo que eu falei a respeito do impacto do período entre guerras na produção cervejeira alemã. A gente vai ver aqui do século XIX, contando aí a partir de 1820, a indústria cervejeira alemã, que é essa linha pontilhada aqui, ó, ela vai crescendo. Primeira Guerra Mundial, cai. Passa a Primeira Guerra, sobe um pouquinho, Segunda Guerra cai de novo. E, nos últimos anos, ela cresceu, está maior, mas perdeu o posto de principal para a indústria cervejeira americana. Estão vendo? Olha, a indústria cervejeira americana, ela, durante o período entre guerras, e principalmente na Grande Depressão, ela cai, mas depois ela sobe, e hoje ela está no topo quando comparada à indústria cervejeira alemã. Estão vendo? Praticamente o dobro de volume da indústria cervejeira alemã, mais do dobro, na verdade, né? A indústria americana, ela produz cerca de 23,5 bilhões de litros por ano, e a indústria alemã produz cerca de 10,4 bilhões de litros de cerveja por ano, tá? Então, o período entre guerras foi um período muito prejudicial para a indústria cervejeira mundial, incluindo aí a indústria cervejeira alemã. Tá ok? Aqui só um zoom desse gráfico para facilitar a visualização, mas a gente vai ver que essa retomada a partir do final do século XX, início do século XXI, está resgatando muitos estilos históricos e também trazendo novos estilos para o cenário cervejeiro alemão. Então, pessoal, eu estou tentando aqui não ultrapassar as 9 horas. Nós estamos chegando aqui ao final dessa apresentação. Eu vou abrir para perguntas, debates, mas vou fazer também um serviço de uma cerveja Weissbier, né, um estilo clássico de cerveja alemão,
para a gente poder conhecer aí um pouco também do serviço dessa cerveja, né? Do serviço da Weissbier. Então, deixa eu só buscar essa cerveja ali na geladeira para eu poder executar o serviço dela aqui com vocês. Enquanto eu vou ali na geladeira buscá-la, deixa aí os meus contatos à disposição para quem quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, conversar mais a respeito, tá? Semana que vem a gente vai ter um novo bate-papo. Aí agora vamos falar um pouco sobre história cervejeira da escola franco-belga-holandesa. Na semana seguinte, mais um bate-papo, aí dessa vez sobre a escola britânica de cervejas. E quem quiser mais perguntas, mais conversas, mais bate-papos, é só tomar nota aí dos meus contatos e, obviamente, também pode conversar com a Jaque, que está aqui na sala com vocês, para saber mais a respeito da nossa Escola Mineira de Sommelieria e do nosso curso de sommelier de cervejas. Me dá só um segundo que eu vou buscar uma cerveja na geladeira e já volto. Jaque, fica com os meninos aí enquanto eu vou lá, por favor. Gente, quem quiser ligar a câmera e o microfone, fica à vontade, viu? Excelente observação, já que quem quiser ligar a câmera e o microfone, por favor, não se acalme, tá? Ver aqui as mensagens, eu acabei não acompanhando elas, né? Kaique, conteúdo interessantíssimo, parabéns pela aula. Obrigado, Escola Mineira de Sommelieria e CH. Obrigado você, Kaique. Muito obrigado pela aula, ótimo conteúdo. O que é isso, Emily? Eu que agradeço. Natália, adorei o conteúdo, obrigado. Excelente como sempre, parabéns, CH. Já fiz o curso, vale muito a pena. Obrigado, Tatiana. Tento fazer logo menos. Parabéns mais uma vez. Obrigado, pessoal. Muito obrigado. Bom, eu trouxe aqui uma cerveja da cervejaria Erdinger, tá? Em Casa de Ferreiro, Espeta de Pau. Eu sou mestre cervejeiro da HB e vou fazer o serviço com uma Erdinger por um motivo muito simples, né? Na HB, as nossas cervejas não são comercializadas, elas não são engarrafadas. Então, para as garrafas de HB que a gente tem disponível para compra aqui no mercado local, elas são garrafas de cerveja importadas da Alemanha. E eu não encontrei à venda hoje para poder usá-la aqui no serviço da cerveja de trigo na aula. Então, quem não tem cão, caça com gato. Vou de Erdinger para executar o serviço da cerveja de trigo, enquanto a Tati está bebendo uma Pilsen, muito bom também, né? Uma cerveja de origem tcheca, maravilha. Vou servir a minha Erdinger. O serviço da cerveja de trigo, a gente aprofunda muito sobre o serviço nas aulas de sommelier, ele é feito na taça Weizen, que é essa taça aqui. Por que eu não usei HB? Eu falei com vocês que as nossas cervejas na cervejaria são comercializadas na própria fábrica, ou então podem ser levadas para casa em crawlers, que são latas. Isso aí, Felipe, essa taça mesmo, exatamente. Nossa taça Weizen aqui de 500 ml. A taça... as nossas cervejas na HB são comercializadas em crawlers de 710 ml, tá? E a taça Weizen, ela tem 500, ou seja, não dava para eu servir uma cerveja de 750 numa taça de 500. O serviço da cerveja de trigo, ele deve ser feito toda essa garrafa em uma taça. Na Alemanha não existe isso de compartilhar a cerveja, não, tá? Eu vou para o bar com o Felipe, ele pede a cerveja dele, eu peço a minha. A gente não vai meiar a cerveja, servir metade para um, metade para outro, não. É uma cerveja para cada um.
Aqui no Brasil, que você compra uma garrafa de 600, bota no copo Lagoinha, 150 ml para cada um, serve 4 pessoas, né? Na Alemanha, não, cada um com a sua cerveja. Tem miséria aqui, não. Então, como que a gente vai executar o serviço dessa cerveja? Ela é uma cerveja não filtrada, então ela tem leveduras em suspensão aqui no produto. O que eu vou fazer? Abrir a garrafa, vou inclinar a minha taça num ângulo de 45 graus e vou iniciar o serviço dessa cerveja, deixando com que ela... Opa! Ixi, a cerveja está meio quente, droga, espumou demais. Só porque a gente está gravando a aula, eu estou tentando ensinar alguma coisa para vocês, o troço está errado, né? Faz parte. Faz parte. A cerveja estava quente, ela espumou demais. Agora eu vou ter dificuldade para servi-la. Mas como é que é feito esse serviço? Eu vou cuidadosamente aqui agora, para não espumar tanto mais, deixar a cerveja escorrer pela lateral da taça. Quando eu tiver servido cerca de metade da minha cerveja, eu vou trazer a taça para a posição de 90 graus. Tá ok? Eu vou ter que servir um pouco mais da metade, porque ela espumou demais no começo. Como eu falei, ela está muito quente. E aí eu trago a minha taça para a posição de 90, aí deu errado tudo que eu queria fazer para demonstrar para vocês, exatamente por causa do despreparo de deixar a cerveja quente. Eu deveria ter servido isso aqui tudo dentro dessa taça, sem derramar e sem fazer bagunça no escritório, porque se eu fizer bagunça no escritório, minha mulher me mata. Hoje, inclusive, eu recebi um meme ótimo, Jaque. Terminada a apuração dos votos, a minha mulher continuará mandando na minha casa pelos próximos 4 anos. Então, não posso fazer bagunça aqui no escritório de jeito nenhum, senão ela me mata. Mas aqui, só para vocês entenderem, não deveria ter feito esse espumeiro todo, não deveria ter vazado a cerveja. No fundo da garrafa, eu vou ter um resíduo de leveduras. Eu devo gentilmente agitar a minha garrafa para suspender esse resíduo de leveduras, e aí eu sirvo o restante da minha cerveja, completando a taça com aquela levedura que ficou no fundo da garrafa. Tá? Eu executei mal o serviço, não deu para encher corretamente, mas deu para vocês entenderem como que isso deveria ser feito. Espero que tenham gostado. Um brinde a todos. Saúde. Prost. Depois de tanto falar, nada como poder hidratar, né? Pessoal, como eu falei com vocês, antes de vocês irem, semana que vem a gente continua com esses bate-papos, mesmo bate-horário, mesmo bate-canal. Os links saem um pouco antes do encontro no grupo de Telegram, muito bem administrado pela Jaque. Não contem comigo para redes sociais, eu sou péssimo. Então, se não fosse a Jaque, eu estava lascado, tá? Mas semana que vem a gente continua no bate-papo sobre escolas cervejeiras. E, antes de mais nada, agradecer a todo mundo mais uma vez, né, pela presença aqui, ter me ouvido aí falar 1h30 exatamente. Espero que tenha sido vantajoso e proveitoso para todo mundo, tá? Em relação ao funcionamento da HB, Felipe, a gente está dentro do decreto do Calil, né? Que não está deixando a gente funcionar direito, bar nenhum está abrindo dentro do normal, mas vamos levando e trabalhando para recuperar o tempo perdido, porque essa raio dessa pandemia atrasou a vida de todo mundo, tá? E, obviamente, que eu tenho só que agradecer aí, Graziela, a Alessandra, nos prestigiando lá de Ouro Branco. Está em Ouro Branco ou está em BH, Alessandra?
E como é que anda o doutorado também, né? As coisas estão indo bem? Ah, tá em BH. E aí, pessoal, muito obrigado a todo mundo. Estou aqui aberto para conversar, ainda tem metade do meu copo para beber. E quero ouvir vocês também, se tiverem mais alguma pergunta, algum comentário, eu estou aqui para bater papo. Trouxe cerveja para você não, já? Não, você acredita que eu esqueci? Meu dia foi tão corrido. Quer dizer, deve ter alguma coisa ali na geladeira. Mas beber sozinho é ruim, né, gente? Nossa, eu não estou Eu dando não estou conta bebendo mais, sozinho, não. não. Estou bebendo aqui com vocês. Eu ia até fazer uma É, gracinha. Você viu o lançamento do Koala? O Loggerhead? não. Não? Numa bota, não, Felipe. Eu já bebi no copo bota. Eu tenho um copo bota aqui em casa. Deixa eu pegar para vocês verem o Loggerhead. Vou pegar a bota também. Peraí, só um minuto. A Fatashi tem. Quem foi que mandou aqui um abraço? Aqui, ó, pessoal. Voltei. Só para comentar mais duas coisas aqui com vocês, né? O Felipe fez a pergunta se eu já bebi na bota calçado, não. Mas na taça bota, sim. Estão vendo aí, ó? Eu tenho uma bota de vidro. Hoje ela virou um porta-rolha, né? Não sei se está dando para ver aí, mas eu guardo uma Sim. coleção de rolhas dentro da minha bota, tá? Mas ela tem 2 litros de volume para fazer a brincadeira do Das Boot, né? Que é um serviço também específico de cerveja alemã. O Das Boot é uma brincadeira, você vai beber 2 litros de cerveja para ver quem bebe mais rápido, e tem sempre o cuidado de quando você chega na ponta aqui, para não tomar um banho, porque você pode, se ela derramar, você toma um banho. E o Loggerhead, já que eu comentei, é isso aqui, ó. Vem numa caixinha de madeira, toda elegante, lançamento do Koala, tá? Vem uma caixinha de madeira, foi edição limitada. Aí você tem aqui, só que como eu estaria em aula, ia ser difícil preparar. Eu queria mostrar para vocês durante a aula. Você tem aqui dentro da caixinha um suporte e o Loggerhead, propriamente dito. Então, vou colocar aqui para que vocês possam ver, tá vendo? O suportezinho, que é um suportezinho de metal com uma ranhura, e o Loggerhead que você apoia aqui. Então, você pega esse equipamento, que é o Loggerhead, ele vem personalizado, tá vendo? Lá, Koala, CHFV, minhas iniciais, de Loggerhead, da cervejaria Koala. Tá dando para ver? Então, isso daqui, ó. Estão vendo que é uma haste metálica com uma ponta mais protuberosa? Essa ponta aqui, ó, você aquece na chama. Então, você coloca isso aqui na chama e esquenta. Esse é o serviço tradicional das Doppelbock alemãs. Aí você esquenta essa ponta. Quando ela estiver incandescente, vermelhinha, você mergulha isso daqui, incandescente, vermelho, em chamas, dentro da cerveja Doppelbock. Então, junto com o Loggerhead, você recebe aqui uma latinha da Threshold, que é a Doppelbock da cervejaria Koala. Estão vendo aí, ó? Você está dando para ver, mas está escrito aqui embaixo. Sim, está dando para ver direitinho. Está escrito aqui embaixo, ó, Doppelbock, tá?
Então, você serve os 500 ml da latinha numa taça, né, num copo, aquece a ponta do loggerhead. Quando ele estiver incandescente vermelhinho, você mergulha dentro da cerveja. Tibum. E o metal E a incandescente... cerveja fica quente. A cerveja não fica quente porque você tem a cerveja fria, ela vai subir de temperatura, logicamente, mas ela vai chegar na temperatura de serviço, que é mais ou menos a temperatura ambiente na Alemanha. Mas, quando você coloca essa ponta do loggerhead dentro da taça, você gera a caramelização dos açúcares do malte. Tá. E aí você vai promover aquela caramelização da cerveja na hora do serviço. Isso é um serviço tradicional de Doppelbock na Alemanha. Tá? Para ela ser servida quente não, né? Mas uma temperatura um pouco mais elevada e com a devida caramelização dos açúcares da cerveja. Muito interessante, né? Eu ia fazer isso na aula hoje, mas ou eu dava aula ou eu fazia isso. Não dá para fazer as duas coisas. Estou doido para estrear meu brinquedo novo e queria fazer hoje, mas não ia dar. Então, estou fazendo só a apresentação aqui da brincadeira. É massa, sim, Felipe. Muito legal, né? Bem legal mesmo. Também, se não é o Koala para inventar essas doideiras, a gente não tem acesso a elas aqui fácil, não. E aí vem numa caixinha bonitinha, tá vendo? Aqui, ó, tudo encaixadinho. Não, muito. Não vou Hã? não vou nem comentar valores, porque Koala... Koala é Koala, né? A gente sabe que não é... Quando ele convida para ir lá, eu falo, não fiz poupança esse mês, não consigo ir no Koala. Gostaria muito de poder ir sempre. Gosto muito do Gente, Koala. queria agradecer todo mundo que esteve aqui com a gente. Eu sou Jaqueline, sou sócia e coordenadora administrativa da Escola Mineira de Sommelieria e fico muito feliz de ver os alunos aqui, né, que fizeram o curso com a gente, reciclando, sabendo mais. A vocês que não conhecem e que vieram também, meu muito obrigado. CH é um excelente professor, uma aquisição que a gente fez que foi das melhores nesse período agora que ele está com a gente, já vai fazer um ano, né, CH, que a gente vai estar junto. E Como eu professor espero vocês exclusivo, todos... um ano, mas se você pensar, eu estou desde o ano passado com vocês. Desde a dando 15ª turma. Então, espero vocês todos na terça-feira que vem aqui, que vai ser escola o quê, professor? Já que eu não sei se é a belga ou a inglesa, mas é uma das duas, não tem para onde fugir, não. Você pode Bélgica. decidir antes para a gente comprar a cerveja, já falava, Isso, escola exato. belga. Vamos fazer belga? Vamos fazer belga. Então, pronto, com a escola belga. Espero todos vocês. Meninos, prazerão, muito obrigado. Vocês ajudam demais isso aqui a acontecer, viu? Valeu muito. Obrigado, espero que tenham gostado do bate-papo. Ótima noite, viu? Grande abraço. Jaque, beijo para você. Um beijo. Tchau. Tchau para todos. Tchau, tchau.